Povo de Deus, Cântico dos Cânticos, né? Cantares de Salomão, em algumas Bíblias, capítulo 4, não é isso? Nós já temos falado aqui, orientado, que é sempre bom você dar uma olhada na introdução. E nesse caso aqui também, nos capítulos 1 e 2, que ali nós temos as informações básicas de todo o livro de Cantares. Se você está fazendo uma pesquisa, é importante ver a nossa introdução, o capítulo 1 e o capítulo 2, mas pelo menos a introdução para ter uma ideia geral. Nós falamos ontem, falamos em outro dia também, em um e outro ponto, de que lendo, os comentaristas apontam que há um processo aqui na narrativa de noivado para depois culminar no casamento. Então tem um contexto de noivado e casamento. É claro que noivado naquela época era um noivado já compromissado. Então o noivo já era visto como esposo, porque já estava compromissado como esposo. Então por isso que na versão muitas vezes você vê lá o título esposa e esposo, quando na verdade são noivos, mas já com comprometimento de esposo e esposa. Por isso essa expressão. Já aprendemos também que há muitos elogios aqui, não é isso? Há no todo o livro aí a retratação de um casal altamente apaixonado, né? E nós vamos aprender lá no capítulo 5 que apesar dessa paixão toda, desse romantismo todo, o casal ele não deixa de ter problemas, não é isso? Ele não vai deixar de ter problemas comuns à vida de casado. E aqui nós não temos muita surpresa. Aqui continua aquele modo operante, onde a esposa e o esposo o tempo todo se elogiam, né? Proclamam palavras de elogio, de exaltação um ao outro, né? Há uma reciprocidade, né? E nós falamos no capítulo anterior de que quando a pessoa ela é correspondida, quando ela é elogiada, quando ela é reconhecida, ela tende a reciprocidade, ela tende a retornar, né? E isso muitas vezes é muito raro nos dias de hoje, principalmente por parte de nós homens, que com mais dificuldade de expressar essas emoções. Mulher também é assim, muitas mulheres também são assim, mas estatisticamente nós sabemos que os homens têm mais dificuldade. E isso cria, né, bons fundamentos para o casamento, ou seja, os elogios, as palavras elogiosas, não é isso? Isso é fruto, isso aí é fermento, né, fertilizante para o casamento, e são barreiras que precisamos enfrentarmos para que essa realidade seja presente mais nos casamentos do nosso povo em nossa vida. Então, não há muita novidade aqui no capítulo 4. Continua os elogios, né? E os elogios de comparação. No versículo 1, os teus olhos como os da pomba. Já aprendemos que ele fala um pouquinho de olhos, mas depois ele vai falar da pomba. Os teus olhos são como a pomba. Depois ele vai falar, você é como uma pomba. Então ele vai ter essa variação, né? No versículo 2, é 2, deixa eu ver. Não, no versículo 1 ainda, ele fala que os teus cabelos são como rebanho de cabras que descem ordeantes do monte de Gileade. Tá vendo? Então são os elogios, né? Que ele coloca ali desses cabelos. O que dá uma ideia clara aqui de longos, né? Eu não ouvi ainda, hoje acabou que eu não ouvi a versão na linguagem de hoje, Cid Moreira, mas dá a ideia clara aqui de cabelos longos, não é isso? Então, está sempre fazendo uma comparação com alguma coisa. Mas o curioso aqui é o versículo 4. O teu pescoço é como a torre de Davi. Então passa a ideia clara daqui que ela tinha pescoço longo. Nós já aprendemos que a sulamita ela não tinha uma beleza padrão daquela sociedade. Apesar dela ser amada,
ela mesmo diz para não reparar a cor da pele dela, e ela começa a justificar lá no capítulo 1 de que ela, assim, a cor dela é diferenciada por causa do sol, porque os irmãos colocaram ela para trabalhar na vinha, então a pele dela ficou mais amorenada, para não reparar isso nela. Então ela não tem, pelo menos a nível de pele, uma beleza padrão daquela época. Mas apesar de não ter aquela beleza padrão, ela é a grande amada entre as milhares que existiam naquele contexto. E isso é muito interessante. E aí que eu observo que aqui ela tem, não sei se eu poderia dizer que é fora de padrão, mas pelo menos com a comparação de hoje, ela tem um pescoço, sabe, já alongado. No dia de hoje, com certeza, não é um modelo de padrão mais desejado. Mas está falando aqui, está revelando aqui mais uma característica física dela, né? Além da pele escura, queimada do sol, mais é uma pele morena, mais queimada do sol, ela tem um pescoço alongado, ok? Versículo 5: os teus dois seios são como duas crias gêmeas de uma gazela que se apresentam entre os lírios. Eu estava comentando no outro capítulo, né, se essa ideia de noivado é uma ideia real, né, como apresentam os comentaristas, eles têm umas palavras elogiosas assim bem, vamos dizer assim, como podemos dizer, bem erótico, né, vamos dizer assim, não é isso? Eu fiz menção ontem no capítulo anterior, no capítulo 3, de que Paulo orienta para não abrasar, né? Porque quando você vai fazer um churrasco, você acende a brasa, você vai botando fogo na brasa, e aquilo vai pegando fogo, até que vira um braseiro ali bem aceso. E Paulo fala assim, ó, é melhor casar do que abrasar, porque uma pessoa que não é casada, ela fica se abrasando, ou seja, ela fica esquentando, né, o seu corpo, atiçando o seu corpo. Isso é perigoso. E me parece que esses dois aqui, se estão na fase de noivado, eles abrasavam muito os seus corpos com esses elogios, né, bem profundos, e que com certeza despertavam a natureza sexual de cada um deles, né? E aí esses elogios são grandes. Mas o curioso também, o interessante, que nesse período que os estudiosos, os teólogos apresentam um período ainda de noivado, você não vê nitidamente algo que diz respeito ao ato sexual em si, o que vai aparecer mais à frente, né? Dando a ideia que esse ato aconteceu depois do casamento. É interessante isso aqui, né? Pelo menos é a percepção que eu tenho, ok? O versículo 7: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Em ti não há defeito. Isso é o típico elogio de quem ama, né? Muitas vezes também não é nem a questão da pessoa não enxergar o defeito. A pessoa até enxerga o defeito, mas na vida amorosa entre dois, cabe sim esse tipo de elogio, mesmo não correspondendo a uma realidade, mesmo que o outro entenda que não é uma realidade. Isso é sempre bem-vindo, né? É muito comum nos encontros de casais, nos bate-papo, a esposa, o esposo falar que o outro que é a mulher mais bonita da igreja, né? Do Brasil, do meu bairro, de todas que eu conheço, de todas as irmãs. Ele é o mais bonito de todos, mais bonito do Brasil, mais bonito de sei o quê. E quem fala isso sabe que não corresponde à realidade, mas são palavras elogiosas. Então o autor aqui, o Salomão, vamos partindo do princípio que é ele, na verdade não é que ele não via defeito, claro que ele via defeito, mas dentro do jogo amoroso, dentro daquele contexto ali, onde faz bem o elogio, cabe sim você fazer elogios até que não corresponde à realidade, que até o outro sabe que não corresponde à realidade, mas é legal esse jogo de palavras, esse jogo de elogio, mesmo que não corresponda à realidade. Por outro lado, também acontece às vezes a pessoa amar tanto a pessoa
está tão apaixonada pelo outro que realmente ela não consegue ver defeitos, né? Ela não consegue ver defeitos e isso é resultado de uma paixão bem acirrada não, bem profunda, né? Acaba sendo uma paixão, um amor até cego, né? Algo que cega a pessoa. Então tem esses dois lados aí da moeda. Então ele fala que não tem defeito, você não tem defeito. Eu lembrei de do meu conhecido que chamava a esposa dele de perfeita. Conhecido meu chamava a esposa dele de perfeita. E há pouco tempo depois de ele chamar de perfeita, chegou ao meu conhecimento as brigas entre o casal. Eu falei, ela não era perfeita? Como é que agora tá tendo briga, né? Então, o marido chamava muito a esposa de perfeita e não demorou muito para ter o relato dos problemas conjugais com quem era perfeita, ok? Versículo, deixa eu ver aqui, 9. Arrebataste meu coração, minha irmã, noiva minha, até é uma expressão comum chamar outra de irmã na época daquela cultura. Arrebataste meu coração com um só dos teus olhares. Eita, né? Um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Ó, pérola do teu colar. Lendo o Velho Testamento e lendo aqui também a Cantares especificamente, nós percebemos que as mulheres do Velho Testamento eram muito vaidosas. Com certeza elas usavam brincos, com certeza elas usavam perfumes, com certeza elas usavam piercing, elas usavam todos esses apetrechos que nós temos hoje. Então essas vaidades nunca foi problema na Bíblia, né? O que a Bíblia apresenta hoje no Novo Testamento é o exagero, mas não o uso em si, né? Para Deus isso nunca foi problema. Existe problema sim nas nossas culturas, nossos templos, mas biblicamente falando nunca foi problema. O máximo que nós encontramos ali em Pedro é uma orientação para que não haja exagero, para que o verdadeiro brilho, né, a coisa mais forte na mulher não seja esse exterior, a coisa mais forte nela seja o interior. Não é que seja contra, mas que não deixe que esse exterior, que essas vaidades, né, esses acessórios, né, supérfluos, esses enfeites externos, seja o ponto mais forte da mulher. Aí está o problema. Agora, a orientação é que ela interiormente, o que ela é interiormente, seja o ponto mais forte dela. E as mulheres do passado, hebreias, e também no Novo Testamento, elas sempre foram muito vaidosas. E esse uso de vaidades, de brincos, né, de supérfluos, nunca foi problema para Deus, exceto no caso dos exageros. Versículo 10: que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha, quanto melhor é o teu amor do que o vinho. Mais uma vez, esse elogio do vinho, no outro capítulo nós vimos que a esposa fez também para o marido, né, a Sulamita. E agora, a esposa fez para o marido e o marido também fez para a esposa. E no outro capítulo eu comentei que isso, se fosse feito nos dias de hoje, ele não falaria que tu é o melhor do que o vinho, não é isso? Você, esposa minha, é melhor que o carro do ano. Você, esposa minha, é melhor estar conversando contigo, te ouvir, estar na tua presença, é melhor do que estar na presença do jogo do campeonato mundial. Eu prefiro estar contigo do que estar com meus colegas jogando bola, né? Eu prefiro estar contigo do que estar vendo um filme, né, na Netflix. Você é melhor para mim do que qualquer outra coisa. Eu deixo tudo por causa de você. Isso seria os elogios de hoje e com certeza fariam toda a diferença na vida da mulher. E assim também como a mulher deixaria as suas vaidades de hoje, né? Seria um elogio muito interessante para os homens de hoje, se elas também, da mesma forma, deixassem aquelas coisas que mais atraem ela, como perfume, como sandálias, né?
como roupas, não é isso? Como um bom salão de beleza. Eu deixo de fazer o meu cabelo. Eu tenho mais prazer em ti do que fazer o meu cabelo. Tipo assim, nesse algo assim. Isso com certeza seriam os elogios feitos nos dias de hoje, ok? Os teus lábios, versículo 11: noiva minha, destilam mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como o do Líbano. Então você vê que esse modelo que nós temos hoje de beijo já é um modelo bem antigo, né? Essa forma que se beija hoje já é um modelo bem antigo. Tá aí então o capítulo 4. Encerramos aqui com o versículo 16: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derrame os seus aromas. Venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Para mim, meu irmão, tá claro aqui que aqui é um símbolo do desejo que se aconteça logo o casamento e que haja então a consumação do momento íntimo entre o casal. Então você vê que todo o tempo ela vai estar usando símbolos, né? Religiosos não, símbolos que demonstram o desejo do coração dela, e que muito desse símbolo tem a sentido, tem conotação de uma vida íntima e de um desejo de poder desfrutar o mais rápido possível do grande amor da sua vida. É isso. Temos dito que a Bíblia não tem problema nenhum em falar, em tratar dessas questões, mesmo porque a questão sexual, a sexualidade humana vem de Deus, e a Bíblia nunca apresentou sexo como algo pecaminoso, desde que se faça dentro de uma realidade de casamento. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.